APAC entra o homem e o delito fica lá fora. Nós não trabalhamos com o crime que a pessoa cometeu ou com o tempo de condenação. Eu não tenho dúvidas de que este século será marcado pela experiência das APACs, porque o que nós estamos fazendo é uma verdadeira revolução do sistema prisional do mundo inteiro. Prisões sem armas, prisões sem guardas, prisões sem agentes penitenciários, prisões que possibilitam a mudança de vida. Eu descobri o método APAC através de uma bibliografia do Dr. Mário Toboni. E diante daquela notícia da existência de um presídio sem polícia, eu fui até São José dos Campos, conheci aquela experiência e desde então nós fizemos um esforço grande para trazer a APAC para Minas Gerais. O Tribunal de Justiça, desde que conheceu a metodologia das APACs, a adotou como uma política boa para o sistema prisional do nosso estado. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que iniciamos e estamos percorrendo o caminho certo, porque a pena no direito penal ela só se justifica se você assumir o preso para mudar a personalidade dele e tal, e devolvê-lo à sociedade em condições de ser feliz, né? E de não causar outros danos a essa sociedade. Todo mundo da sociedade acha que prende e larga para lá, mas esquece que um dia eles vão voltar. Então é perverso o sistema comum, né, que não melhora nada. Então hoje, e aí o mundo está vendo, né, o Brasil está vendo, nós estamos vendo, que tem que investir nesses presos, né, tem que investir para que ele não faça mais crime, e esse investimento hoje para nós, a APAC, é importante. O presídio comum, o sistema convencional de prisão, prende, piora e devolve. A APAC prende, é prisão também, melhora e devolve. Então o poder público hoje começa a fazer esse investimento, né, nas APACs, melhorar ainda com muita dificuldade. Nós que dirigimos as APACs nesse país, né, nesse estado, né, no mundo inteiro, principalmente no nosso país, é com muita dificuldade. Nós somos voluntários, né, e dá resultado. Essa política que agora impulsiona o tribunal a arrecadar verbas de prestação pecuniária. Prestação pecuniária é aquela em que a pessoa deixou de ficar presa mediante o pagamento de uma pena em pecúnia, em dinheiro, né? Então é dinheiro da delinquência, e o tribunal está hoje, neste momento aqui, está repassando esses recursos para a conclusão de diversas outras APACs. Há mais ou menos 15 anos eu conheci a APAC e era promotor de justiça. Fui designado pelo Procurador-Geral de Justiça para fazer parte do projeto Novos Rumos da Execução Penal, e desde então eu sou voluntário nas APACs. Sou voluntário porque eu acredito, sinceramente, que é a única alternativa que eu conheço, e olha que eu andei bastante até fora do país, que realmente cuida de execução penal da forma prevista no Código de Execução Penal e de uma forma adequada. Ou seja, a APAC, no meu entendimento, evita a criminalidade. Empresas, sobretudo indústrias que estão ligadas à Federação das Indústrias, a FIENG, fundaram o Minas pela Paz exatamente para trazer para que a iniciativa privada traga uma contribuição efetiva e construa, em Minas Gerais pelo menos, uma plataforma de mudança que pudesse mudar a realidade do sistema prisional, né? E nós, o Minas pela Paz, encontrou nas APACs uma alternativa fundamental, uma alternativa inovadora. Nesses tempos que nós falamos tanto de inovação, a APAC é uma inovação neste caminho de buscar uma alternativa a esse sistema prisional perverso, falido, custoso, caro,
e que efetivamente não recupera os criminosos para a cidadania. Quando nós conhecemos a APAC, a gente ficou realmente muito surpreso. De um lado, de conhecer uma realidade revolucionária no mundo do tratamento dos condenados à pena privativa da liberdade. E do outro lado, porque nós reconhecemos muitos aspectos da nossa metodologia que a gente utilizava e utiliza ainda em projetos de cooperação urbana, de desenvolvimento socioambiental, de educação, de geração de trabalho e renda. Tratar a pessoa que chega como sujeito de direitos e de deveres. E certamente que essa valorização humana, ela é completada com assistência jurídica, assistência espiritual, assistência à saúde, à família, o trabalho, a educação, a participação da comunidade, o recuperando ajudando o recuperando, o voluntariado, enfim, quando esses 12 elementos eles são aplicados e funcionam de modo harmônico, nós iremos conseguir uma mudança de mentalidade. Nós trabalhamos com 12 elementos do método da APAC e entre eles um dos elementos que a gente tem como fundamental é a espiritualidade, né? Não a religião em si, mas a espiritualidade. O nosso dever enquanto voluntários da APAC, funcionários, equipe da APAC, é levar o recuperando até o encontro com Deus. O encontro onde ele crê que Deus o ama independente daquilo que ele cometeu, independente da gravidade do crime dele, que ele tem uma oportunidade de se redimir com Deus, consigo mesmo e com a vítima e com a sociedade. O nosso trabalho inteiro na APAC é voltado para isso, para ver esse momento, esse encontro, essa reconciliação. No método APAC existe uma rotina diária, despertar é às 6 da manhã, na sequência nós vamos ter o primeiro ato socializador do dia, depois eles vão tomar café e em seguida já irão para as oficinas de trabalho, para a sala de aula, para as palestras de valorização humana, para os grupos de terapia, sobretudo no campo da dependência química, da superação da dependência química, espaços de lazer, espaços de descanso, para as refeições. Antes de eu vir para cá, eu estava na PIEP, Estevão Pinto. Eu fui direto para um presídio, né, em Belo Horizonte, que é a PIEP. Lá eu fiquei 1 ano e 5 meses, muito sofrido. Com 10 meses que eu estava da liberdade, eu rodei de novo no mesmo crime, fui condenado de novo, né? Fiz minha família sofrer mais uma vez. No presídio eu fugi 2 vezes e lá a Constituição fala que tem 3 agentes para cada preso. Hoje a gente não tem esse efetivo lá, mas tem muitos agentes penitenciários. E eu fugi 2 vezes lá. Sim, fiquei 5 anos no sistema comum, não sabia fazer nada, só sabia fazer coisa errada na rua. Eu cheguei aqui na APAC totalmente abatida, psicologicamente, fisicamente, sentimentalmente. Eu cheguei aqui um trapo. Quando eu cheguei na APAC, eu estava com a mão repleta de sangue, né? E eu não tinha responsabilidade dos meus crimes, do mal que eu causei na sociedade, nas famílias, né? Maria Toboni fala que cumprir pena na APAC é um confronto, né, periódico entre o bem e o mal. Quando você começa a ter essa responsabilidade de que você feriu as pessoas, que você deixou famílias incompletas, isso começa a machucar também por dentro. Dessa vez que eu ganhei a oportunidade de vir para a APAC de novo, depois de 1 ano e 4 meses sofrendo no sistema comum, eu já vim para a APAC pensando em mudança de vida, porque é sofrimento demais ficar preso, né, ficar privado da liberdade, longe dos filhos. Minhas filhas engravidou, já neto, então eu já comecei a pensar diferente. E a gente chega tão assustada com o mesmo procedimento da cadeia. Então, mesmo sem algema, eu já coloquei as mãos para trás e abaixei a cabeça. Aí a dona que me recebeu, a dona Priscila, ela me recebeu, ela levantou, eu lembro que ela levantou minha cabeça, ela falou, olha, a partir de hoje, você não anda mais com a cabeça baixa como humilhado, porque aqui
você vai recuperar tudo que você perdeu. Daqui você vai sair pronta para a sociedade. Dessa vez que eu vim, eu já vim com propósito de mudança e comecei a prestar atenção em tudo, comecei a abrir meu coração. E a PAC fez o que ela propõe para todos, né, que é matar o criminoso que existia dentro de mim. Aí você vem pra cá, que você é tratado com amor, né? Que eles falam que do amor ninguém foge. E é verdade. Aí fica tudo mais fácil. Você pensa numa vida diferente aqui dentro. Quem falava que se eu tivesse num presídio comum que eu ia ter um quartinho pra minha filha? As coisinhas dela, um bercinho confortável, eu não ia, nunca. Acho que talvez se eu tivesse um filho no presídio comum eu já tinha até entregado ela pra não ver ela sofrer. Você não tem tempo para ficar pensando em muita coisa aqui não, você já começa tendo aquela rotina de trabalhar. Aqui no fechado é laboterápico, né? Laboterapia, você trabalha na laboterapia. As mãos que faziam coisa errada hoje faz um artesanato bonito para você dar para sua mãe, para seus filhos, que era o meu caso. O primeiro artesanato que eu fiz foi pensando na minha mãe, né? E vi ela, e tem ele até hoje na minha casa. Em vista do que é de presídio pelo gasto, aqui a gente trabalha para poder retornar. Também a capacitação profissional, né, que a gente vem de presídio, às vezes vendendo droga ainda, mexendo com coisa errada, mas chega que a gente tem que trabalhar, produzir, te capacita a trabalhar, ter uma profissão para você sair e não retornar ao crime. Você sair, ter uma profissão para você poder sustentar a sua família. É difícil, né? A gente não pode negar que é fácil. Muitas das vezes as pessoas perseguem a gente, né? Às vezes os presos não conseguem entender essa mudança de vida. Até mesmo às vezes os funcionários, às vezes têm um pouco de dificuldade de entender, porque não são 14 dias, são 14 anos e 13 meses recluso, longe de casa. Mas eu tenho certeza que a recompensa é de Deus e Ele vai estar dando força. Eu me sinto muito mais útil hoje por assim, a gente está preso ainda e tipo assim, já ter proposta de emprego, coisas que antigamente a gente não tinha, em qualquer lugar que a gente fosse, fechava a porta. Quando eu entrei pelaquela porta, é uma coisa que a gente nunca esquece, todas as recuperadas que chegam é dessa maneira. E todas que chegar eu quero eu quero tratar bem mais ainda do que como eu fui recebida, que essa é a nossa meta aqui. Então eu agradeço muito, peço muito a Deus por todas essas pessoas que nos ajudam diretamente e indiretamente. Eu acho que assim, se todo mundo investisse numa PAC assim, você poderia ter certeza absoluta que todo mundo aqui sairia recuperado. Nós temos uma expectativa que de agora até daqui a um ano nós teremos mais 1000 vagas na metodologia, com esse aporte de recursos e essa vontade de que as pessoas ligadas ao sistema de justiça têm de ter um outro modelo de execução penal, um modelo humano, um modelo solidário, de resgate da pessoa que cumpre pena e de certeza daquele que foi vítima de que aquela pessoa estará definitivamente mudada. O interesse a essa experiência revolucionária que são as APAC realmente nos mostra de quanto rivoluzionária é esta iniziativa. Porque não é um caso que em qualquer país onde a gente leva essa experiência para fazê-la conhecer, tem uma adesão tão grande, um interesse tão grande, as pessoas querendo se aprofundirem. Portanto, é realmente uma experiência brasileira, consolidada em Minas Gerais, mas que representa uma referência e uma esperança por cada preso, por cada condenado que está preso em qualquer lugar do mundo. Mais do que uma metodologia inovadora, nós precisamos que essas soluções voltadas a essa população crescente, que hoje chega a quase 700 mil pessoas presas em presídios neste país, nós precisamos de olhar para isso de maneira mais inovadora possível, mais assertiva possível e apoiar esses projetos, porque que deixaram de ser apenas um projeto e apenas uma metodologia, mas nós precisamos de transformar isso num movimento brasileiro, um movimento pela paz, mas acima de tudo um movimento que recupera pessoas, né, e traz essas pessoas, humaniza e traz essas pessoas de volta para o convívio com a sociedade de maneira sustentável. Eu sou um aprendiz, sou um discípulo, eu entrei como discípulo nessa área, sou um discípulo e quero morrer como um discípulo, como
um eterno aprendiz dessa matéria. Eu sou voluntário a tempo completo, eu não fiz outra coisa na minha vida senão cuidar dos presos. E esse congresso que nós estamos celebrando, ele me faz acreditar e ter a esperança de que nós vamos mudar a realidade das prisões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.